VivaCast, o seu podcast de entretenimento, entrevista, cultura, saúde, música e muito mais. Fique conectado. O VivaCast está no ar. Olá, meu nome é Claudiane Salles e hoje nós estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast, o VivaCast. Para você que está nos acompanhando aqui pelo canal do YouTube e ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative as notificações e fique por dentro de tudo que nós trazemos aqui para vocês. Sempre com muitas notícias, informações, convidados especiais e assuntos atuais. E para você que é de outra cidade e tem, assim, vontade de estar vindo aqui bater esse papo com a gente, que tem um produto, uma empresa, ou até mesmo quer contar a história da sua vida, é só você nos chamar lá no nosso Instagram, Rádio Viva 98.9, que a Jamile vai estar te atendendo com muito carinho e a gente vai estar selecionando o nosso próximo convidado. Aliás, os próximos convidados, né? E hoje nós vamos falar de um assunto aí que está muito em alta. Nós vamos falar de cuidados especiais com os nossos cabelos. E quem vai trazer, né, todas essas informações aqui pra gente é ela, Ana Paula, que é cabeleireira e também ela é, gente, eu tenho que colar, tá? Ela também terapeuta capilar integrativa. Ela que tá aí fazendo um sucesso, cuidando dos fios de muita gente. Seja muito bem-vinda, Ana Paula. Obrigada, Claudiane. Obrigada. É um prazer recebê-la aqui. E eu tenho certeza de que esse nosso bate-papo vai esclarecer muitas dúvidas de muita gente com relação ao famoso cabelo, né, Ana Paula? Sim, o pessoal tem muita dúvida sobre o cabelo. Vamos ajudar, né? E dúvidas, assim, que chegam até ser básicas, Sim, né? Às vezes é coisa básica, né? É. Sim, e que você vai estar contando tudo aí pra gente. Mas antes, vamos apresentar a Ana Paula, né? Para quem tá aqui nos assistindo. Ana Paula, conta um pouquinho da sua história pra gente. Tá bom. Eu sou natural de Jundiaí, não sou natural daqui, né? Os meus pais são daqui da cidade. E eu me mudei pra cá, eu tava com 16. Com 17 para 18, eu já entrei nessa área da beleza. Na época... Super nova. Uhum. Na época, eu fui mexer com unhas, né? Fiz o curso na época, era podologia, que hoje o pessoal faz podólogo, né? Mas naquela época era podologia mesmo, para fazer unha normal, né? Olha, que legal. E aí, eu fiz manicure e pedicure, né? Também a podologia e fiz depilação. Trabalhei 3 anos com isso. Depois, chegou na época do vestibular, prestei vestibular, tive formação em recursos humanos. Nossa, gente, coisas que a gente não imagina. O pessoal não sabe. Eu trabalhei 15 anos na área de recursos humanos, entre uma empresa e outra, Minas Brasil, Prevente. Olha. Aí a última foi a Uniminas, né, que eu fiquei bastante tempo. Tive minhas 2 filhas, né, a Isabelle e a Nicole. Quando a Isabelle nasceu, eu tive aquele impasse. O que eu vou fazer? Por quê? Eu já estava na empresa, já tinha aí, quando a Isabelle nasceu, uns 6 anos. Só que eu me dedicava muito à empresa. Porque o que eu queria na época? Eu queria crescer, sei lá, um cargo de chefia, né? Então, a gente tem que se dedicar. E a mulher, no mundo dos negócios, ela tem que trabalhar mais. Não adianta falar que não, porque ela tem que trabalhar mais. E aí... E mostrar mais serviço, né, Ana Ela Paula? tem que ser uma pessoa diferenciada. E eu trabalhava muito. Não tinha hora certa. Tinha horário de serviço fixo? Tinha. Mas se precisasse, a gente ia. E com 2 crianças, começou a ficar meio difícil. Então, eu me vi. O que era mais importante? As crianças ou a profissão? Ou a carreira, né? Isso. E aí, eu comecei a pensar de novo e me voltar para a área da beleza. Sim. Como a empresa, na época, tinha que fazer uns treinamentos em São Paulo, eu estava constantemente indo para lá. E aí, foi onde apareceu a oportunidade de fazer uns cursos rápidos de final de semana. Olha, que legal. E aí, eu peguei essa oportunidade, toda vez que eu ia fazer algum treinamento, eu aproveitava e fazia um cursinho rápido ali. Alguma coisa que eu pudesse. Ou quando eu ia na casa da minha família também, que mora em Jundiaí, eu aproveitava e fazia alguma coisa. Aí, a coisa foi andando. Depois de um ano, mais ou menos, treinando nesse sentido, eu resolvi voltar a fazer um curso na área da beleza mais profissionalizante e fiz aqui, na Prof. Center, na época. Nossa, lembro. Fiz lá. Aí, minha professora foi a Nelly, né, que todo mundo conhece. Nossa, excelente. referência. Tive o prazer de ter aula com ela.
E gostei muito. Dali para frente, o sonho nasceu. Daí eu já não me contentava mais em ficar no escritório. Eu lembro que os últimos anos que eu fiquei no escritório, ainda por decidir, foram os mais difíceis, porque eu já ganhava financeiramente bem e eu tinha medo. Gostava do que você fazia, porque eu tenho certeza, porque quando você disse que a mulher, ela tem que trabalhar mais, isso já é natural, porque a gente já consegue mesmo fazer mais coisas, não desmerecendo os homens, mas assim, a gente já consegue fazer mais de uma coisa. E o prazer também dessa reinvenção que a gente tem, né, Ana Paula? Se a gente não tá, assim, tranquila ou 100% feliz aqui, a gente consegue se reinventar. E tá tudo bem ali do outro lado, tá tudo bem, né? Tá tudo certo. E aí eu fiquei nessa transição, acho que ao todo uns 2 anos. Depois eu decidi mesmo por sair da empresa, me desliguei totalmente, montei meu primeiro salão na Vila do Colégio. Sim, lembro também. Montei lá perto da casa da sua avó. Ali na Rua de Baixo. Na Rua de Baixo. E aí montei na Vila do Colégio. Foi onde começou, assim, eu falo que os impasses, né? Com 1 mês e meio de salão aberto, eu tive o primeiro furto. Roubaram tudo que eu tinha. Aí eu tive aquela, e agora? Continuo ou paro? Falei, não, Deus me colocou aqui, é porque Ele quer aqui e eu vou continuar. Me refiz, comecei de novo, com 4 meses, o segundo furto. Roubaram tudo de novo. Comecei de novo, enchente. Que naquela época enchia aquelas ruas de água, normal, né? Era né? normal. Encheu o salão de água, tudo. Refiz tudo de novo, fechei o salão daquela localidade, trouxe para minha casa, fiquei um tempo na minha casa. Depois acabou que eu fui para Padre Caramuru, dali eu fui para Praça Matriz e a coisa foi andando e estamos onde estamos agora, né? Sim, e daí ainda vai para muito longe. Vai evoluir bastante. Com certeza, Ana Paula. E assim, você já contou como começou, né, a questão da sua carreira, mas assim, o que te fez virar essa questão da terapia capilar? Qual foi o start para isso? Há uns 6 anos atrás, eu tive a possibilidade de fazer um curso de oleoterapia com um indiano em Campinas. Foi uma sacada aí que uma tia minha me deu uma dica. E aí eu fui fazer esse curso. Quando eu fui fazer esse curso de oleoterapia, eu me deparei com uma outra realidade, porque até então a gente estava naquele boom no Brasil das químicas. Só se falava de química. Então, se o cabelo estava ressecado, era botox. Se o cabelo precisava alisar, era progressivo ou alisamento. Se queria ficar loiro, era descoloração. Ninguém falava de tratamento. Tratamento era uma coisa importada. A gente só tinha as grandes marcas mesmo como referência, né? E não se falava muito de tratar. Quem tratava eram pessoas que já tinham um conhecimento além, que queriam gastar mais. Também o famoso, como que a gente fala? Vamos fazer uma hidratação. Isso, era mais isso aí, o básico. E aí, quando eu fiz o curso com esse cara, ele foi falando da diferença entre os cuidados capilares no Brasil e na Índia, né? E ele começou a explicar como as mulheres cuidavam do cabelo das filhas desde o nascimento, os banhos de óleo, como que isso mudava a estrutura do fio. E aquilo me encantou. Falei, como assim óleo vai mudar a estrutura do fio de cabelo? E eu lembro que uma frase... E lá fio tem estrutura, gente? Então. E aí eu peguei e falei, eu lembro que uma frase que ele falou, marcou muito, que ele falou, se as pessoas soubessem o que o óleo pode fazer pro corpo delas, elas não usavam mais nada. E aquilo mexeu comigo. Eu vim embora meio... E não é qualquer óleo, né, Ana Paula? Vamos não é qualquer óleo, aqui, gente. Porque senão vai lá pegar óleo da cozinha e não vai passar óleo de soja que não vai dar certo, né? Só que daí eu fiquei muito interessada em saber um pouco mais. Vim embora pra cá com aquilo na cabeça e comecei a estudar. E foi a primeira vez que eu escutei falar de terapia capilar. Era muito novo. Aí eu fui procurar saber onde tinham cursos, onde que podia fazer. Seguras, né? Tudo. Aí eu descobri a Associação Brasileira de Terapia Capilar e fui atrás de fazer um curso pela associação, na época. Aí eu fiz o curso, tinha que ficar indo para lá uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, até que eu tive a formação. Essa primeira formação foi 2 anos e meio, né, estudando. Depois disso, eu fui procurar. Porque depois que você faz a terapia, que você começa a aplicar ela no salão, porque eu acho que essa é a sacada, aplicar o negócio no salão. E ver que dá resultado. Isso. Porque eu sempre tive assim, eu não queria montar uma clínica de terapia capilar. Sempre tive isso pra mim, de não montar uma clínica. Porque sendo terapeuta, eu posso ter uma clínica, se eu quiser. Só que eu não queria deixar de fazer o que eu faço, que é cuidar do cabelo normalmente, que é um cabeleireiro faz. Que é o do dia a dia, das suas clientes. Eu não queria ficar só com a parte de cuidados integrativos, né? E aí eu tive vontade de conhecer a parte da integração, porque daí a gente já mistura um pouco da medicina integrativa.
hoje a gente fala muito sobre isso, sobre os cuidados mais naturais. Sim. E aí é onde a terapia capilar integrativa me chamou. Porque aí você deixa de cuidar... Onde você achou a cerejinha do bolo. Achei, porque daí você deixa de cuidar tanto com químicos e passa a ensinar o cliente como que ele vai cuidar. Porque não adianta eu fazer, Claudiane, você pode ir no salão, eu vou fazer um tratamento, ele vai ficar maravilhoso. Eu faço. Se você não souber cuidar na sua casa, o básico, não é muito não, o básico. Sim. Você tira o que eu coloquei em uma lavagem. Sério? Sério. Então, aí então é por isso que a gente só sai com o cabelo bonito do salão, né, Ana Paula? Porque é muito... Gente, é muito real, assim, seu cabelo tá detonado. Você vai no salão, a cabeleireira vai lá, faz... Isso. Lava e escova seu cabelo. Pronto, você sai com o cabelo maravilhoso. Você nem acredita que você tem aquele cabelo. Isso, porque, na verdade, os produtos cosméticos hoje são muito bons. E eles maqueiam o fio. Então, por exemplo, tá? Se você tá com o cabelo muito ressecado e você vai lá e eu faço um tratamento que age só externamente, não vai agir internamente, eu consigo maquiar o seu fio naquele momento. Só que se você não continua aquele tratamento, aos poucos ele vai se perdendo. Eu já vi casos, por exemplo, que a pessoa faz o tratamento hoje, ela lavou na casa dela uma vez, no outro dia tá sem nada. Entendi. Entendeu? Aí a pessoa fala assim, nossa, como que eu fiz esse tratamento? Paguei caro, né? E aí a gente vai entrar muito na questão de produtos importados também, que é outro tabu muito grande, porque a maioria das pessoas acham que os produtos importados são melhores do que os brasileiros, e não é. Tá? Não? Não é. Porque eles são feitos, eu acho que pro tipo de cabelo daquele país, né? Daquela região. A gente tem que pensar assim, ó, nesse sentido. O cabelo da brasileira é uma mescla. Você tem cabelos finos, cabelos grossos, descendência indígena. A gente tem muita descendência negra. Então, a gente tem muita mistura. O nosso cabelo não é tão grosso. Quando você pega o cabelo da europeia, por exemplo, é diferente. Quando você pega da asiática, é diferente. Sim. Então, os produtos são feitos para aquele tipo de fio. Então, um exemplo, tá? Eu pego um Kerastase, que é uma marca muito famosa aqui na nossa cidade. Vamos falar disso. Então, eu pego a Kerastase. Mas ele não foi feito para o nosso cabelo, para o cabelo da brasileira. Ele foi feito para aquele outro cabelo. Quando eu pego a Vela, tecnologia alemã, importada, muito boa... Ele não foi feito pra gente. São produtos maravilhosos, mas que não se aplicam na nossa realidade. Não significa que a gente não pode usar. Pode, eu posso usar sim e vai dar tudo certo. Só que vai chegar um momento que não vai dar certo. E aí, por que tá dando certo se eu tô usando um produto tão caro? Eu escuto muito isso. Às vezes as meninas chegam no salão e falam assim, Ana, eu tenho produtos maravilhosos, eu tenho 10 máscaras, eu tô aplicando tudo no meu cabelo. E olha como que tá duro, tá seco, o que tá acontecendo? É isso. Eu estou usando as coisas erradas. E da maneira errada também, Da maneira errada. Né? Porque, às vezes, seu cabelo precisa de um produto, você está usando 10. Às vezes, seu cabelo precisa de 2, você está usando, sabe, um só. Então, varia muito. A questão hoje, isso que a terapia capilar me trouxe, é saber entender o que cada cabelo precisa. A necessidade de cada fio. Isso falando de fio, né? A terapia também, ela ajuda muito na questão de saúde capilar. Então, na questão de saúde, a gente tem aí doenças, né, que a gente pode ajudar a curar ou até mesmo a melhorar. Então, tem muita coisa que a gente consegue fazer no dia a dia, dentro de um salão. E que a gente nem imagina, né? Sim. Porque, assim, a gente fala de cabelo, a gente pensa, eu acho que, sei lá, tá com alguma coisa no cabelo, caspa. Isso. Pronto, é isso. É isso. Aí a gente fala assim, pensou em caspa? A gente pensa num shampoo que os meninos usam, né? A gente pensa no shampoo que os meninos... Vamos pedir patrocínio. Vamos. Então, a gente pensa no shampoo. Que tem o Cristiano Ronaldo, tem, né? Fazendo a propaganda. Então, a gente pensa só nesse shampoo. A gente não pensa em outro. Só que, por exemplo, uma coisa é um homem usar aquele shampoo. Cabelo curto, é aparado todo mês. Então, ele... Porque, normalmente, shampoos tem um cuidado diferente. Isso. Shampoo para caspa, normalmente, resseca o cabelo. Tá? Então, você imagina assim, o homem, ele passa o shampoo no cabelo, tá tudo certo. Em um mês, ele vai cortar. Outra coisa é a mulher, com fios de cabelo que tem ali no mínimo 7 anos. Tá? Longos, né? Longos. E aí, como que vai ficar esse cabelo? Ele vai dar conta desse ressecamento todo que vai ser produzido? Não. E por isso que tem que ter o shampoo certo. Tá? Aí a terapia ajuda você nesse sentido. Eu falo que isso não é nem coisa de salão, necessariamente. É a terapia mesmo. Porque dentro da terapia capilar, ela consegue fazer o diagnóstico melhor para você. Se você tem a raiz oleosa e ponta... A gente fala muito, raiz oleosa e ponta seca. Não existe cabelo oleoso 100%.
Exatamente isso. Raiz oleosa e ponta seca. Não tem cabelo oleoso. Não tem outra... Não tem outra definição. A oleosidade não consegue chegar lá embaixo. Nunca. Você vai produzir tanto óleo que vai descer lá embaixo. Sim. Recentemente, a gente teve um vídeo no TikTok que eu falei que eu fiquei acompanhando. Uma menina que ela ficou 40 dias sem lavar o cabelo. E aí, exatamente. Ela mesmo gravava ela, né? Porque eu acho que ninguém chegou perto dela. E ela ficou 40 dias sem lavar o cabelo e ela foi mostrando, ela ia ficar 30, depois ela resolveu ficar mais um pouco. E ela foi mostrando a evolução daquele cabelo com o passar dos dias. Mesmo essa menina ficando todo esse tempo sem lavar o cabelo, foi nítido, porque eu acompanhei que não chegou oleosidade nas pontas. O cabelo foi ficando eu já tô aqui imaginando como que coloca a mão no cabelo, gente. E ela passava gel, porque é o cabelo meio cacheado, ela passava gel, ela fazia definição no cabelo. Sabe o que sem lavar. Sem lavar. Eu só fiquei imaginando, me deu uma agonia tão grande, porque a gente tem um monte de bichinhos que moram no nosso... a gente tem, naturalmente. E eu fiquei imaginando isso aí, 30 dias sem lavar, sem tirar. Nossa, eles ficaram felizes, multiplicaram, Ana Paula. Foi uma multiplicação ali que, olha... Cabelo tem que lavar, gente. Não, então, e assim, mas tem um período certo de lavar? Porque muita gente fala assim, o cabelo tem que lavar todo dia. Não, o cabelo tem que lavar um dia sim, um dia não. É específico de pessoa para pessoa. É específico. A gente vai entrar na mesma questão do shampoo certo de pessoa para pessoa. Sim. Se você, um exemplo, tá? Se eu tenho um cabelo muito oleoso, o ideal é que eu lave meu cabelo todo dia. Por quê? Se eu tenho um cabelo oleoso, quanto mais eu deixo aquela oleosidade aumentar, mais problemas eu posso ter no futuro. Eu posso desenvolver uma dermatite, eu posso desenvolver caspa, eu posso desenvolver seborreia, tudo pela má higiene. Então, uma coisa que era pequenininha vai ficar enorme se eu não cuidar. Entendi. Então, o ideal é que eu lave todo dia se o meu cabelo for extremamente oleoso. Mas se o meu cabelo não é extremamente oleoso, eu posso lavar um dia sim, um dia não. Então, vamos pegar uma meta aí de 3 vezes na semana, é o básico. É o básico. É o básico de higiene. Porque o que a gente tem que pensar? Couro cabeludo é igual a pele. Nossa, se eu tomo banho todo dia, por que eu não vou lavar o cabelo todo dia? Nossa. É isso, entendeu? Se eu tomo banho todo dia, eu tenho que pensar que eu tenho que lavar o cabelo todo dia. Para a mulher pensar nisso, não é tão fácil para quem não está acostumada. Gente, só quem tem cabelo sabe o trabalho que dá. E aí a gente não consegue, assim, algumas pessoas não conseguem ficar sem um secador. Sem um secador, isso. Que daí acaba detonando por outro aspecto. Você lavou, tá tudo bem, o couro cabeludo agradece. Mas aí você vai secar o cabelo, já as pontas do cabelo gritam. Mas não é o secador que é o vilão. Não? Não, todo mundo acha que o secador é vilão. Então você vai contar isso daqui a pouquinho pra gente. Tá bom, não é o secador. Vai contar um pouquinho, vamos deixar isso no mistério aqui, Ana Paula. E quais foram as maiores influências, assim? Você já disse que foi esse indiano, né? Ao longo dessa sua jornada, assim, profissional. Tem a Josi Figueiredo, que eu gosto muito dela. Ela é uma terapeuta capilar integrativa e ela tem a tendência de transformar a terapia pro salão de beleza. Eu gosto muito da Josi. Então, você não precisa fazer aquela coisa separada. Você consegue tratar, fazer a terapia capilar e ainda cuidar ali mesmo, no mesmo espaço. Tem a doutora Renata Gimenez também, que eu gosto muito dela. Eu já fiz curso. Tanto a Josi quanto a Renata, eu já fiz curso com elas. Você adora estudar, adoro, né, Paula? Você adora estar por dentro de tudo, dessas inovações e trazendo mesmo o melhor para suas clientes, né? Sim, eu gosto de estudar. Eu acho que o estudo liberta, né, Carol? Se você estuda, te liberta. Com certeza. Então, assim, as coisas mudam. Você não fica parada, né? Não, as coisas mudam a todo momento. Quanto mais a ciência evolui, mais a gente descobre um monte de coisa que a gente não sabia. Então, essas pessoas foram referências, assim, de trazer o que eu quero hoje para Cambuí. Eu tenho os meus sonhos, os meus ideais que eu espero conquistar, e a ideia é essa, sabe? Não é ter uma clínica específica, de terapia. É trazer mesmo a terapia pro salão. Trazer para a realidade mesmo nossa, né? E é isso que essas mulheres tentam trazer para a gente, né? Existem salões, referências no mundo. Hoje, a terapia capilar, não é... O Brasil está começando a engatinhar. Quando eu comecei na terapia, há 3 anos atrás, eu lembro que eu conversava muito com uma amiga minha, ela falava assim, Ana, eu não entendo nada do que você está falando. Mas eu tenho certeza que daqui 3 anos o que você está falando vai fazer sentido. Exatamente. Sim. Hoje faz sentido para todo mundo, né? Essa história da terapia. Cronograma capilar, isso aí virou febre, né? Virou febre falar desses assuntos. Mas são assuntos que a gente tem estudado há 6 anos atrás. A primeira turma que eu fiz, né, de terapia, uma professora falava assim, gente, vocês são desbravadores. Quando
o país estiver bombando na terapia capilar, vocês já estão velhinhos de estudar. Ah, entendeu? Então vocês foram cientistas. Teve gente que veio antes, que são esses precursores, né, que a gente fala. Mas a terapia, quanto mais você estuda, mais você quer estudar. Não adianta. Você não quer parar Não quer ali. parar. Uma coisa leva a outra, você quer estudar doença, você quer estudar o que a alimentação faz, e aí vai embora. A alimentação também influencia? Sim. Mas, gente do céu, a cada dia, nossa. Eu, assim, às vezes eu falo assim, não, às vezes é melhor a gente ser um pouco leigo do que a gente saber demais, sim, né? Porque sim. quando a gente sabe muito, muito, assim como você, às vezes você até se priva de alguns prazeres Sim. por conta disso. Quando eu comecei na terapia, eu entrei em um checkmate no momento. Por quê? Muitas coisas que eu fazia no salão, eu não queria fazer mais. Porque eu falava assim, isso vai estragar o cabelo da minha cliente, isso vai ter um custo a longo prazo, eu não quero fazer mais isso, não quero fazer mais isso. Então, foi aí que eu falei, não, mas não é isso que eu quero também. Mas aí o choque de realidade para aquela cliente, mas por que, Ana Paula? Você sempre fez isso. Nossa, Ana Paula, será que você tá certa? Ficava aquele quesinho, eu acho. E eu perdi cliente por conta disso. Por quê? As pessoas acostumavam fazer tudo comigo. Vamos falar de química no geral. Costumavam fazer tudo. De repente, eu não quero fazer mais. Virar a leona. A leona. Não quero fazer da mais. época. E aí, de repente, eu não queria fazer mais. O que aconteceu? Eu perdi cliente. Porque a cliente achava melhor fazer, custe o que custar, em outro lugar. Então, para mim, teve um preço também. Eu tive que trabalhar isso aí emocionalmente para chegar na onde eu queria. Imagina. Então, eu tive que balancear os dois lados, assim. Deixar um pouco da terapeuta e um pouco da cabeleireira. Que eu acho que tem que ser isso. Você uniu. Isso, você uniu unir. as duas ali. Porque eu acho que ali tem um foco melhor. Porque a mulher não quer só saúde, ela quer beleza. Mas, gente, né? Assim, o que adianta? Tá toda saudável, mas assim, feio, né? Não adianta. Não dá, né, Ana Paula? Tem que trazer os dois. É que essa questão hoje em dia, eu acho que a questão da mídia mesmo, essa questão de a gente ter mais acesso às coisas, a gente olha, nossa, gostei da cor daquele cabelo. É claro que é igual uma roupa que a gente olha no manequim, que no manequim tá de um jeito e no nosso corpo vai ser de outro, porque cada um é cada um, né? Cada pessoa é única. Mas a gente olha um cabelo lindo, loiro, todo leve. Eu quero ficar dessa cor o cabelo. Isso. E para chegar naquilo, o que vai me custar, né? Porque tem o depois. Tem. Eu costumo falar para as meninas, quando elas vão fazer uma transformação, que elas nunca fizeram nada. Primeira coisa que você tem que pensar é quanto você está disposto a gastar por mês. Porque é aí que a coisa pega. Então, quanto que você pode gastar por mês com o seu cabelo? Tá? Porque para você fazer um loiro, por exemplo, que é uma das coisas de maior transformação, né, que a gente tem dentro do salão, tem um custo. Não é só o custo de fazer com o profissional. Tá bom, eu escolhi o profissional X para fazer para mim. Esse profissional vai custar tanto. Ok. Guardei o dinheiro, ou tenho o dinheiro, vou lá e faço. Tranquilo. Mas e a manutenção desse cabelo? Então, você vai fazer um loiro, você tem que pensar que você vai precisar ter os produtos próprios para cuidar na sua casa, você vai ter que fazer visitas regulares no salão e isso vai custar X. Não é só simplesmente sair linda do salão, né? Não é. Você tem que ter manutenção posterior. Porque senão a gente chega naquela situação que muita gente fala, muita mulher fala, olha, o meu cabelo tá parecendo uma espiga de milho, né? A gente escuta muito esse, nossa, né? Demais, cabelinho de milho. Cabelinho de milho, olha, meu cabelo tá assim. E, na verdade, isso é por falta de cuidado básico. Então, eu tenho que entender o que eu quero fazer, como que custa isso para mim financeiramente, se eu posso. Ana, eu não posso fazer isso, porque realmente eu não vou ter condição de manter isso. Vai ser pesado. Isso. O que eu posso fazer, então, para me mudar? Tem outras alternativas, entendeu? Sim. Às vezes a mulher, ela quer ter um cabelo loiro, mas o loiro, quanto mais claro ele for, maior o fundo de clareamento, mais gasto ela vai ter. Nossa. Tem isso, tá? Mais gasto ela vai ter na manutenção. Então, talvez, será que o moreno iluminado não seja uma solução mais plausível? Que ela vai conseguir mais manter? Mais viável também financeiramente, né? Isso. Será que ela não vai conseguir manter esse moreno iluminado mais fácil no dia a dia dela? Para ela sair arrumada de casa, para ela não ficar se sentindo feia. Será que não vai ser mais legal? Então, eu acho que cabe ao profissional hoje instruir o seu cliente. As regras posteriores, né? Não só, vou fazer, vai ficar linda e tá tudo bem. Eu acho que a gente chegou numa fase que a gente tem que aprender a instruir. Porque hoje tem as redes sociais, as pessoas têm acesso a muita informação. Então, se você... E nem sempre todas são verdadeiras, né, Ana Paula? A gente tem que pensar nisso. Se você não instrui o seu cliente corretamente, as redes sociais estão ali e vai instruir. E aí, nem sempre, é igual você falou, tá certo.
E aí, depois esse cabelo volta para você, cadê o seu quê de responsabilidade? Sim. Então, Sim. eu acho que a ideia hoje, quando a gente pensa de cabelo e saúde, é isso. É instrução, é ensinar, é falar. É aí que a gente consegue trabalhar melhor. O cuidado, né, em si, o que você faz e o que você ainda precisa fazer, né, para manter aquilo, né? E assim, o que exatamente envolve a questão? Porque a gente tem muitos tratamentos capilares, Sim. né? E qual a diferença? Como que a gente faz para estar diferenciando esse tratamento capilar com essa terapia? Tá. Ó, hoje a gente fala assim, a terapia capilar, ela trabalha mais a saúde do fio. Sim. E do couro cabeludo. Então, quando a gente pensa de terapia capilar, a gente está pensando em saúde de couro e fio. Porque para ter um cabelo bonito, para ter um fio bonito, a gente chama isso aqui de haste capilar. Então, para ter uma haste bonita, eu tenho que ter um couro saudável, tá? Entendi. Se o meu couro cabeludo não for saudável, posteriormente, o meu fio não será saudável. Tá? Tudo começa pela raiz Tudo mesmo. começa pela raiz. O mal se instala pela raiz e o bem se instala pela raiz. Tudo pela raiz. Se a raiz não for saudável, o fio não será saudável. Não adianta. Então, o que eu tenho que fazer? A terapia, ela vai te ensinar primeiro qual o melhor shampoo. E shampoo não se troca depois que você acha o melhor para o seu cabelo. Você não precisa ficar trocando. Ah, não? Não. Porque eu acho que isso entra naquela questão que você estava falando no início, de que as pessoas começam a usar o produto, dá certo. Isso. E depois ele já não dá mais. Não dá mais, né? isso então, mesmo. acho que a nossa questão do brasileiro em si, a gente muda muito, né? Porque agora tá dando certo, mas acho que o produto já não é mais tão bom quanto ele era. Porque, na verdade, é assim, você tem que achar um shampoo que dá certo. Começa pelo shampoo. Então, se eu tenho raiz oleosa, eu tenho que usar um shampoo para raízes oleosas. E shampoo é para lavar couro cabeludo, não é para lavar cabelo. Tá? Aí que tá a história. Porque normalmente a gente, pensando em lavagem simples, a gente pega aquele tanto de shampoo, taca na cabeça e taca no cabelo inteiro. Pega o cabelo e a gente pega no cabelo inteiro e faz aquela bagunça ali. Então, às vezes, a gente resseca a haste. Porque o shampoo que é usado pro couro, que é aquilo que a gente falou dos meninos, não é o mesmo shampoo que é pra haste. Então, tem que diagnosticar qual o melhor shampoo. Entendi. Por exemplo, se você tem um cabelo oleoso e você usar um shampoo muito hidratante, você vai ter problema. Porque daí você vai aumentar a oleosidade do seu couro cabeludo. Sim. Tá? Apesar que o shampoo não é tão vilão, mas ele ajuda. Quando a gente pensa em shampoo, a gente tem que pensar em saúde mesmo, pensando em couro cabeludo saudável. Então, tratou o couro cabeludo, consequentemente, você vai ter um cabelo mais saudável no final, tá? Entendi. Então, um cabelo, ele dura 7 anos na cabeça de qualquer pessoa. Uma base. Sério? 7 anos, gente? É uma base, tá? Ele cresce, se desenvolve e morre normalmente em 7 anos. Em alguns casos, fica um pouquinho mais. Aí você vai falar, nossa, por que tem gente que tem cabelo tão comprido e outras pessoas cabelo tão curto, né? Isso é genético. Tem pessoas que têm a predisposição genética a crescimento capilar. Então, o cabelo cresce e desenvolve mais rápido, tá? Eu tenho clientes que a gente mede isso aí mesmo quando começa a terapia. Que a gente mede, tem clientes que normalmente, o ideal é 1,27, não chega a 2 centímetros. Eu já peguei no salão um cliente que cresce 2,5 centímetros por mês. Tá? Caramba! Medido mesmo, que a gente mede ali. Isso aí é genético, não é para qualquer um. E aí não adianta você passar tônico e passar estimulantes que não vai... Se você não tem a predisposição genética de crescimento, o seu cabelo não vai crescer. Entendi. Tá? Nossa, eu que sou filha de pai careca, então... tem que cuidar. Genética. Então, assim, a ideia inicial é ter um bom shampoo. Então, a gente vai aprender com isso. Depois, a gente vem nas máscaras e condicionadores. Existe um mito também que você precisa usar máscara e condicionador. Não precisa usar máscara e condicionador. Não. Primeiro condicionador, Ana Paula, depois a máscara. Não! Ó, se for para usar os dois, primeiro a máscara, depois o condicionador. Sério? Sim. Ó, vamos pensar assim. Faço tudo errado, Ana Paula. Faço tudo errado. Vamos pensar assim, para a mulher que está escutando a gente, fica fácil de entender, tá? O shampoo é o sabão em pó. Então, ele serve para limpar, para tirar a sujeira. O condicionador ou a máscara é o amaciante. Ele serve... Um ou outro, tá? Qual que é a ideia do condicionador? Selar. Então, ele vai selar. Ele não trata efetivamente o fio de cabelo, tá? O que trata são as máscaras. Então, se eu preciso de tratamento, é a máscara que vai dar. Se eu preciso só de um efeito condicionante de dia a dia, é o condicionador.
A maior parte das máscaras são condicionadoras. Então, já tem na composição da máscara o efeito condicionante. O que acontece é que as indústrias querem vender mais produto. Óbvio. Então, ela produz shampoo, condicionador e máscara. E mais um óleo, e mais alguma coisa, e mais um tratamento. Isso. Porque mas, na verdade, é shampoo brasileira consumista, né? Shampoo e máscara. Nós somos a maior indústria de cosméticos. Total. Né? Disso eu não tenho dúvida. Até porque no Brasil, acho que eu já li isso uma vez, que no Brasil é o único país que os produtos vencem, tem vencimento, né? Tem data de validade. Sim. Porque fora daqui não tem. Não tem data de validade. É completamente diferente os produtos que a gente compra fora daqui. Assim, a questão da validade é complicado, porque vai da matéria-prima que é colocada. E quando você pega uma máscara, por exemplo, base, ela não tem cheiro gostoso, igual a gente está acostumado a abrir. Ai, que cheiro gostoso de produto. Cheira chiclete, cheira perfume, enfim, né? Quando você pega a máscara base, ela não tem cheiro de nada. Ela até cheira meio ruim. Só que aí eles colocam inibidor de cheiro para mudar um pouquinho e colocam os perfumes, que vão dar essa essência gostosa que ficam no fio depois, né? Sim. Mas que isso deve prejudicar de alguma forma. Prejudica, sim. Quanto mais química tem, pior é. Então, se a gente pensasse assim, os melhores produtos são os mais naturais. Então, produtos veganos são melhores do que os produtos convencionais. É difícil usar um produto vegano? É difícil, porque ele não tem petrolato, ele não tem sulfato, ele não tem nada. E o cabelo da brasileira adora um petrolato. Então, a gente tem isso também, tá? Porque o cabelo da brasileira, ela é acostumado já com o petrolato. Então, quando você tira tudo 100%, o cabelo sente. A pessoa fica, ai, meu cabelo não tá dando aquela pegada gostosa, sabe? Então, não tá macio. Não tá macio. Porque o vegano, que eu vejo muito, pelo menos os que eu tive acesso até hoje, eles tratam de dentro para fora. Então, o sensorial externo, às vezes, não fica 100% igual a gente está acostumado. Até quando o tratamento for eficaz, né? Porque chega um momento também que ele vai funcionar. Porque tem que se desfazer também daquele excesso, tá? Porque o petrolato vai causando excesso no fio. Então, vai ficando ali como se fosse uma máscara mesmo no fio. Como se a gente imaginasse passar um lustramóveis no fio de cabelo. Nossa. É isso que causa, tá? E aí, quando você começa a usar produtos que não tem mais nada de petrolato, isso aí vai saindo aos poucos. Vai saindo. Aí chega um momento que não vai ficar sem nada. E o cabelo vai ficar só com aquele tratamento mesmo. Só que muita gente desiste no meio do caminho. Porque ela fala assim, eu não quero usar isso aqui, porque isso aqui não está dando efeito. Só que eu conheço muitas mulheres que se adaptaram muito bem, usam só produtos veganos mesmo, sem nada de petrolato, sem ativos, né? E o produto é super legal e o cabelo dá super certo. A gente tem uma pegada muito grande do natural hoje. Quanto mais natural... Tá voltando. Quanto mais natural é o fio, quanto mais natural é o processo, menos trabalho você vai ter. Então, quanto mais natural for o seu cabelo, mais prático vai ser de cuidar. Eu não sou contra as químicas. Normalmente, a gente pensa que a química vai ser ruim. Eu não sou contra. Eu acho que tem química que ajuda. Um cabelo muito volumoso, por que não fazer um botox? Você tá entendendo? Sim. Só que você tem que saber como você vai fazer isso aí para não ter prejuízo a longo prazo. Infelizmente, Eles aparecem, né? Sim. Infelizmente, a nossa geração, eu falo a minha geração, mulheres de 40, tá? A gente tá ali, geração, a maior parte das mulheres da minha idade, elas estão com uma queda muito acelerada de cabelo. E tem mulheres de 45, 46, que é quando a gente tem as mudanças hormonais também, né? Que já estão calvas. Então, por que isso está acontecendo? Se isso não acontecia lá atrás. Dá tempo de começar a cuidar, Ana Paula? Dá tempo de começar a cuidar. Só que é correr atrás do tempo. Porque assim, a gente, quando chega nessa idade, você já tem as mudanças hormonais, que já vão fazer diferença no seu cabelo. Eu sempre brinco assim, a não ser que você tenha na condição genética a ter muito cabelo. Você conhece senhorinhas mais velhas, lá com seus 80 anos, cabeludas? Não, né? É difícil, né? Difícil, por quê? No final da nossa vida, a tendência é a gente ter menos cabelo. É natural do ser humano ter menos cabelo no final. Só que o problema da nossa geração, eu falo da minha geração, o que aconteceu? A gente usou muita química muito nova. Então, a gente já matou muito folículo capilar.
Folículo é por onde sai o fio de cabelo. Então, a gente já matou ali a casinha do cabelo. Não tem mais cabelo para nascer naquela região, porque as químicas eram muito fortes. Usou muito formol, muita coisa água forte. oxigenada, volume 30, 40, 70, sei lá o quê. As leonas, igual você falou, Nossa, as né? leonas. Não, e assim, foi uma febre mesmo, né? Até quem era morena queria ficar loira igual a leona. E aquilo não era um loiro, aquilo era um branco, branco. Então, isso aí tudo tem um preço agora, tá? Então, às vezes, eu pego... É muito normal no salão mulheres me procurarem porque elas estão sem nada de cabelo. Você pega assim e elas mostram as fotos desesperada. Olha, eu tinha isso de cabelo, por que agora eu tenho isso? Não, mas é assim, existiram vários fatores hoje, né? Que a gente ainda vai falar, com certeza você também deve ter estudado sobre a questão do Covid. Sim. Assim, nossa, o meu cabelo, ele cai, que tem dias assim, quando eu tô lavando o cabelo, eu passo a mão, eu falo assim, gente, mas eu não tenho isso de cabelo na cabeça. Isso. E tá na minha mão. Aí eu falo assim, meu Deus do céu, deixa eu ver se dá pra colocar de volta. Não porque tem cai jeito. muito. Mas aí a gente vai ler, né? Tipo, porque o tempo é curto, eu já te falei, essa questão de ficar cuidando, esses cuidados, eles exigem tempo, né? Não necessariamente. Não tanto, Ana Não, Paula. é rotina. Rotina. Então, é isso que eu tento explicar para as meninas, que é rotina. Porque, por exemplo, ó, todo mundo, eu falo assim, Crau, todo mundo tem que lavar o cabelo, não tem? Tem que lavar, você vai ter que entrar. Então, não vou fazer aqui igual a menina de ficar 40 dias sem lavar o cabelo, né, gente? Todo mundo tem que lavar o cabelo. Então, se eu tenho que lavar o cabelo, qual que é a diferença? Fazer da forma certa ou fazer da forma errada? Não, você tá entendendo? Se você fizer da forma errada, você vai precisar fazer de novo. Se você fizer da forma certa, é uma vez só. Uma vez só. Entendeu? E se você costumar fazer da forma correta, você vai ver que você diminui tempo na secagem, que eu acho que para mim, que seca o cabelo para você, então isso é primordial, diminuir tempo na secagem. Então, se você lava da forma correta, a sua escova fica mais bonita, o seu cabelo fica mais solto. Então, tudo começa no princípio. Então, lavou o cabelo corretamente, você vai ganhar tempo depois. O cabelo vai ficar mais limpo mais dias. Então, tudo isso vai mudar, tá? Se você tiver um cabelo que não tem uma raiz oleosa, não é indicado, tá, gente? Não é indicado mesmo. Mas se você tiver um cabelo seco, você consegue ficar 7 dias com o cabelo sem lavar. Isso não é legal. Mas a pessoa consegue. Não por conta do couro cabeludo, desde que ela faça uma lavagem legal, ela consegue. Não é legal fazer isso, mas dá. Mas se você não fizer uma lavagem assertiva, você nunca vai conseguir assim. Eu tenho clientes que falam assim, ó, eu lavo o cabelo de manhã, quando é de noite eu tenho que lavar de novo. Por que isso aconteceu? O que aconteceu que você teve que lavar de novo? Você lavou a maioria das vezes porque você está lavando errado. Tá? Coloca 1 milhão de shampoo na mão, aquele shampoo que adora fazer espuma, né? Porque tem também essa questão do shampoo que faz espuma e o que não faz, que não faz, porque esses veganos não fazem muita espuma, pouca espuma. Quase não fazem. Quase não e faz. eu já cheguei a lavar o cabelo com shampoo vegano. Eu falava assim, nossa, gente, não lavou nada. Não limpou. Porque né, não limpou, imagina, limpou. Lavei, nossa, mas nem espuma saiu. A gente acha que não limpa, a gente tem essa tendência de achar que a espuma é limpeza. E nem sempre é. A questão da lavagem, né, que é o mais básico, a gente tem que pensar assim, eu tenho que lavar até eu sentir que o meu cabelo, que o couro cabeludo ficou limpo, não é o fio. Então, eu costumo falar para as meninas, quando ela tá lavando, uma dica, né? Você foi lavar, uma lavagem não é suficiente, você tem que lavar de 2 a 3. Tá? 2 a 3 com shampoo, ali, 3 vezes. Então, quando você está enxaguando a segunda vez, observe se o cabelo está rangindo. Ele faz um rec-rec, a gente brinca. Se ele fez aquele barulho em toda a extensão do seu couro cabeludo, provavelmente ele está limpo no couro cabeludo. E é isso que tem que estar, limpo no couro cabeludo. Entendi. Uma vez limpo no seu couro cabeludo, pronto, resolveu o problema. Aí é a hora da hidratação, efetivamente, né? E daí a gente falava só hidratação, né? Sim. Hoje a gente fala de cronograma. Então, a gente sabe que tem hidratação, nutrição e reconstrução. Então, é a hora do uso da máscara, eu costumo falar. Usa a máscara, deixa ela agir o tempo dela. Tecnologia hoje está muito avançada, Crau. Encontrei isso na internet sobre... Até o celular, a tecnologia realmente está bem avançada. A gente tem hoje uma gama enorme de produtos que agem em 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. Então, com 5 minutos no seu dia, você consegue tratar o cabelo. Isso. Eu acho assim, que para nós que temos uma vida muito agitada, tem que procurar shampoos e máscaras de ação mais rápida, tá? Então, é 5 minutos.
quanto mais rápido for a máscara, não é que ela vai deixar de agir, vai ser diferente, não é isso não. Mas ela vai fazer efetivamente o que você precisa. Entendi. Antigamente, a gente tinha o costume de passar a máscara e, vou limpar a casa, vou passar a roupa. Sim. Não pode. Tá? Não? Não, porque ela oxida em contato com o oxigênio e ela vai mudando a consistência. Nossa, tinha gente que colocava toquinha, sacolinha na cabeça, estão passando cola. E não pode fazer isso. Se você faz isso ali, ela vai, até um determinado tempo, a tecnologia vai trabalhar no seu fio. Daquele tempo para frente, ele tem efeito rebote, que a gente chama. E aí vai ter outra reação. Tá bom? Então, o ideal é só ali. Se eu tenho uma vida corrida, vamos imaginar, entrei no banheiro, fiz a minha lavagem, que eu vou gastar uns 2, 3 minutinhos para passar o shampoo. Tirei o excesso, passei a máscara meio pontas, fiz um coque, deixei agir 5 minutinhos, que é o tempo de eu ensaguar o meu corpo. Enxaguei. Eu já fiz a lavagem correta. Saí do banheiro, tiro o excesso de água, penteio o cabelo com uma escovinha tranquilamente ali e uso o protetor térmico. O protetor térmico vai... Fundamental, Fundamental. Né? O protetor térmico vai proteger do secador, vai proteger da chapinha, que não é para usar, mas se usar, né? Vai proteger da chapinha, vai proteger da poluição, vai proteger da luz UV, de vários outros ativos que a gente acha que não agridem o nosso fio. Sim. Como o nosso cabelo, ele tem camadas, então a gente tem que trabalhar na área externa para que a área interna não seja prejudicada. E tudo que vem do externo, gente, é a gente que dá, tá? É a gente que vai ajudar. Então, o básico para uma mulher, shampoo, máscara, tá? Protetor térmico, né, que é os termos ativos que a gente fala, mesmo que você não use o secador, você tem que usar um termo ativo. Independente do uso do secador, o termo ativo é importante, indispensável. Importante. A gente tem produtos hoje que são próprios para secador e tem produtos termoativos que não são próprios para secador, mas que fazem a mesma ideia, tá? Quando a gente pensa de proteção térmica, a gente vai ter com o nome de protetor térmico, com o nome de defrisante, com o nome de leave-in, é muita coisa. Entendeu? O que a gente Basta achar o ideal para o seu tipo de cabelo. Isso, o ideal. Achou ele, vai usar só ele constantemente. Lavou, a sequência é essa. Shampoo, máscara ou condicionador, o que você preferir. Shampoo, máscara ou condicionador, protetor térmico e quando o cabelo estiver seco, óleo reparador de pontas, tá? Somente quando o cabelo estiver seco. A não ser que você compre um produto que ele tenha dupla função. Então, existem óleos hoje no mercado sendo vendidos que eles servem para secar o cabelo também, tá? Porém, aí vai uma ressalva. Se você passar um óleo e o seu cabelo estiver muito poroso, por exemplo, tem o risco desse óleo estragar o seu cabelo com uso constante. Pode ser a marca que for. Tem um risco dele, a longo prazo, trazer mais malefício do que benefício. Nossa. Eu sou mais a favor mesmo de um protetor térmico e depois do óleo. Porque eu acho que daí você não erra. Você não erra. Sim. Eu falo assim, é o básico que funciona. O básico que funciona é melhor do que você ficar inventando 200 milhões de coisas diferentes. E querer, né, tá adiantando um processo que ele vai funcionar da forma correta. E dessa forma aí, a mulher ela vai gastar, em média, 10 a 15 minutos para ter o cabelo arrumado. Tá? Depois é bater o secador, né? Tem as escovas secadoras que são maravilhosas. Eu sou defensora de escova secadora. Sou. Porque eu acho que Mas não tem aquela coisa do contato, do quente, do contato com o fio. Se você usou o protetor térmico e secar com o secador primeiro, porque a escova ela tem que ser só modeladora. Então, você vai usar para modelar o seu fio. Aí ela te ajuda. O que é o problema das escovas secadoras? Que tá escrito lá, escova secadora. Isso, tá escrito escova secadora. Então, a mulher pensa que ela vai pegar o cabelo molhado e vai lá passar no cabelo. E aí, não, Ana Paula, não funciona assim. Aí você vai fritar o seu cabelo. Entendi. Então, o cabelo já tem que estar praticamente seco para você conseguir passar a escova. Você vai só usar ele como modelador. Aí você consegue o efeito de salão em casa. Tá? E ajuda muito no dia a dia e para as meninas que têm que ter um visual mais arrumadinho, né? Sim. Isso pensando em cabelos que são lisos, né? Que quer ter um cabelo mais liso. Agora, as cacheadas, não. As cacheadas já é outra história. São outros cuidados. Outros cuidados. Para as cacheadas, uma coisa interessante, que às vezes a maioria não sabe, é que é interessante usar um protetor térmico. Se você é cacheada e o seu produto de finalização não tem proteção térmica, então você tem que colocar um antes de você começar a finalizar os cachos,
tá? Entendi. Porque o cabelo cacheado, ele é mais poroso do que o cabelo convencional, tá? Então, daí ele precisa de mais cuidados. E ele tem também a tendência a perder com mais facilidade o tratamento. Ah, é? É isso. Então, o protetor térmico vai ajudar você a segurar isso daí. Tá? Nossa, então em todos os casos é indispensável, Sim, né? É. Tanto que tem uma marca famosa que criou, né? O uso obrigatório. Por quê? É isso. É o protetor térmico. Obrigatório. 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 É isso. E você estava falando no começo que o couro cabeludo, né? Ali existem muitos germes e, né, bactérias, sei lá o que, quais os bichinhos tem que uma moram, família. é uma família que moram na cabeça. Quais são os problemas mais comuns, assim, de doenças capilares que você já pegou, Ana Paula? Que você já tratou? Sim. O mais comum é a dermatite. Tá? Mais comum. Todo mundo reclama de coceirinha na cabeça, algumas pessoas mais intensas, outras menos intensas, mas a mais comum é a dermatite. Aqui na nossa cidade, a gente tem um índice grande de dermatite. Ah, é? Interessante isso, E a sabe? causa disso é a lavagem A dermatite... incorreta? Não, ela pode ser lavagem incorreta, ela pode ser emocional, tá? Porque o nosso emocional interfere sobre o nosso couro cabeludo. Ai, gente, é alimentação, é emocional, gente. Tudo que eu coloco de dentro para fora reage no nosso couro cabeludo. Para pensar na terapia, a gente tem que pensar assim, ó, o couro cabeludo, o nosso couro cabeludo é indicativo de saúde. O nosso cabelo é indicativo de saúde. Então, ó, eu tenho uma vida saudável, tá tudo legal. De repente, meu cabelo começa a cair. Mas cair muito. Aí eu tenho que descobrir por que esse cabelo tá caindo. Algo Porque, aconteceu. olha só quanto... Ó, tem N motivos, mas básicos, tá? O cabelo pode cair porque você tá com falta de vitamina. O cabelo pode cair porque você tá estressada. O cabelo pode cair porque você tá usando algum produto com contaminante. Tá? A gente tem produtos hoje que tem contaminante, a gente nem sabe. Então, meu cabelo tá caindo porque eu passei por alguma coisa 3 meses atrás que tá fazendo meu cabelo cair hoje. Então, a terapia, ela visa isso. Tentar diagnosticar o porquê dos fatos. Então, a dermatite é uma doença que ela tem diversas formas de vir também. Normalmente, as pessoas têm um calor mais excessivo. A dermatite não cuidada também, ela pode virar uma dermatite seborreica, ela pode ocasionar uma caspa. Caspa também é muito comum. Muito comum. Aí a gente tem as meninas que vão ter caspa por uso de química, que vão ter caspa porque é genético mesmo, já vem da família ali. Todo mundo tem, tá? Mas todas essas doenças tem como a gente tratar, tem como diminuir. Sim. Tá? Tem algumas coisas que você vai tratando e ao longo do tempo, você vê que ela irradia, ela some 100%. Ai, que legal. E tem coisas que... Tem cura e outras que são amenizadas, tem coisas, isso, né? que elas vão amenizar. E quando você passa por algum período, por exemplo, é mais complicado, essas doenças voltam. Porque hoje a gente fala mesmo que são patologias que vai e vem, né? Mas é que quando a gente estuda, né? Isso. Eu faço terapia sei lá quanto tempo... E quando a gente estuda muito sobre alguma coisa, a gente consegue entender que 99% das coisas que acontecem na nossa vida são por questões emocionais, né, Ana Paula? O cabelo é muito O emocional. cabelo, a pele, o corpo, é tudo, né? O cabelo é muito emocional. A forma de agir. Aí a gente entra no Covid mesmo, igual a gente estava conversando, né? Durante o Covid, caiu muito cabelo, né? Por quê? Primeiro... Não era o Covid em si. É o Covid também, mas o que acontece? Primeira coisa que a gente conseguiu estudar, tudo que eu já vi até hoje, né? O Covid, ele causa uma inflamação no couro cabeludo. Então, por conta da febre e tudo que a gente passa, principalmente quem teve as primeiras pessoas que pegou Covid foi as que mais sofreram com queda de cabelo. Porque o organismo fica muito debilitado pós-Covid. Então, automaticamente, a gente perde cabelo. Normalmente, algumas pessoas perderam o cabelo 2 meses depois do Covid. Mas eu tive casos que a pessoa teve Covid essa semana, na outra começou a cair o cabelo. E a questão emocional. Também, você né? Tá entendendo? Que já entra. Então, assim, tem muito a ver com o que a gente está vivendo no nosso dia a dia. A queda de cabelo, especificadamente, se eu falar para você, 80% das mulheres que me procuram é porque estão perdendo cabelo. Tá? Mas eu acho que é o que assusta, né? Assusta, porque o cabelo tá quebrado, tá quebrando, o cabelo tá assim, a gente dá um jeito, né? Isso. Mas na questão da perca dos fios mesmo, assusta. Eu mesmo sou uma pessoa que assusto quando cai muito cabelo. Isso, porque a gente
a gente fica com medo do depois. Aham, Porque e demora agora muito não para vai crescer. nascer. Isso. Homens também, você vê que os meninos estão cada vez mais preocupados. Eu recebo bastante Sim. homem também querendo saber. Aham. Então, assim, tem a condição genética da perca de cabelo e também tem aquilo ali do nosso dia a dia. Ou muitas mulheres perdem cabelo simplesmente pelo sistema emocional também. Sim. Mas, sem sombra de dúvidas, é uma das maiores preocupações. Sim, e você usa muito a questão do diagnóstico, né? Sim. Você tem as suas clientes, a cliente chega lá, meu cabelo tá caindo demais. Ou, olha, Ana Paula, eu tô com as pontas muito assim, muito feias. Como que você faz esse diagnóstico para o tratamento? A gente marca como se fosse uma consulta médica. Ah, tá? é? Eu brinco muito, falo assim, é uma consulta médica pro seu cabelo, né? Na verdade, é isso. Dura em média 1h30 ali e a gente vai analisar, né? Tem uma ficha que a gente preenche primeiro, que a gente vai fazer, que eu faço várias perguntas para cliente, para tentar entender um pouquinho do dia a dia dela, se ela toma alguma medicação, porque tem medicamentos. Anamnese, né? Isso, uma anamnese mesmo. Sim. Porque tem medicamento que vai interferir também. A gente entende um pouquinho sobre a rotina do cliente, consumo de água, os alimentos que ela consome mais, os que ela consome menos. Pergunta algumas coisas mais relacionadas mesmo à saúde física, exames, qual foi a última vez que fez. A gente tenta diagnosticar um pouquinho de cada coisa. Depois a gente entra na parte física do tratamento do cabelo, como que ela trata o cabelo em casa. A junção de toda essa anamnese me dá um foco já. Um norte para saber. E aí eu faço também a tricoscopia. A tricoscopia é aqueles exames, né, que a gente coloca lá um aparelhinho no couro cabeludo e ele aumenta, como se fosse um microscópio. E ele aumenta ali a densidade do couro cabeludo. E eu consigo ver se tem alguma coisa ali, tá? E hoje tem aparelhos muito evoluídos, então a gente consegue ver se tem um aumento de fungo, por exemplo, na região. A gente consegue ver ali se a oleosidade está demais, se está normal. A gente consegue ver como que está o folículo, se tem uma quantidade certa de fios por folículo, se está faltando. Então, dá para a gente diagnosticar muito ali. Aí, a terapia traz isso para a gente. Baseado nessas informações, todo esse conjunto, eu consigo falar para a cliente como que ela vai tratar em casa. Desde o shampoo que ela vai usar, as máscaras que realmente ela precisa, o que ela tem que fazer, se tem que usar um tônico, se não precisa usar um tônico. Aí, a gente consegue trabalhar nesse sentido. Porque, dependendo da patologia que a pessoa tiver, ou não, às vezes ela simplesmente quer um cabelo mais bonito, é como a gente vai tratar esse cabelo dali para frente. Aí, eu gosto mais dessa parte. Por quê? A cliente fica ali, eu levo em média 1h30 para fazer, né, esse diagnóstico. A cliente fica 1h30 comigo, ela vai aprender mais do que ela aprendeu a vida dela inteira sobre o cabelo dela. Porque é específico para ela. Né? Então, eu tô falando do cabelo dela. E ela sai dali com todo o conhecimento para cuidar do cabelo dela na casa dela. Não Aí, se ela vai ou não fazer, daí já é o pacotinho dela, né, Ana Paula? Mas eu acho que o básico eu instruí, ela aprendeu e ela sai dali livre para tomar a decisão que ela quiser, né? E eu gosto muito dessa área, porque eu vejo meninas que eu atendi, que eu simplesmente fiz uma consulta. E depois elas mandam mensagem para mim, Ana, meu cabelo como que tá bonito. Ela conseguiu na casa dela, você entendeu? Ela consegue sozinha depois, né? É isso que eu gosto da terapia. Porque quando eu trago o cliente para mim e seguro ele comigo, ele só tem aquele cabelo bonito no salão, que a gente falou lá no começo. Quando eu ensino o cliente como que ele vai cuidar do cabelo dele na casa dela, o passo a passo, né? Ele vai ter o cabelo bonito em casa. E seria muito fácil se eu trouxesse você aqui, você desse o passo a passo, mas isso seria muito genérico, né? Porque assim, você estaria falando para todo mundo com todos os tipos de cabelo e não é assim, né, Ana Paula? É mais diagnóstico mesmo. É muito pessoal, individual, né? Por isso que quando a gente vê, às vezes, receitas também, né? É muito legal. Nossa, tem muita receita. Funciona para mim, mas não funciona para você. Não funciona para você. Porque é muito particular. Se eu lavo o cabelo na água quente, na água fria. E tem muito disso, né, Ana Paula? Agora, no inverno, eu acho que os cabelos tendem a dar uma pioradinha, não? Piora. Agora dá uma piorada porque a gente toma banho na água muito quente. E aí, as meninas, na mesma água que elas tomam banho, elas lavam o cabelo. Então, a gente tem um aumento de oleosidade e de dermatite, tá? E aí, já aconteceu, não é normal, mas eu já peguei até queimadura no couro cabeludo por conta
do calor da água. Gente do céu, o pessoal surta. Como que dá para fazer isso, né? Como Porque que a água é consegue? muito quente, e aí o pessoal fica muito tempo lá com a cabeça embaixo da água, e aí pode acontecer porque nesse frio isso. é tão gostosinho, é gostoso, né? Entrar e ficar... Mas o couro é uma proteção, né? O cabelo é uma proteção para o couro cabeludo. Então, se eu tô deixando aquela água cair sempre naquele mesmo local ali, muito quente, tem um risco ali, tá? Não é normal, mas eu já vi acontecer. Eu já peguei um caso assim que eu fiquei, não é. E aí eu encaminhei a pessoa pro dermatologista, o dermatologista, É isso. É isso. Tá queimando o couro cabeludo por conta da água. Porque mesmo a gente entendendo Mas um pouco... Mas a pessoa não deve sentir, né? Assim... Só toma banho na água muito quente. Já eu lembro deve que quando rotina. a gente foi instruir ela, eu fiz em conjunto com o dermato, e a gente foi instruir como que ela tinha que lavar o cabelo, ela ficou em choque. Por quê? Ela queria lavar o cabelo na água fervendo toda vez, igual ela tomava banho. E aí a gente bateu o pé que não. Que tinha Mas nem pra pele mesmo, do corpo em si, não é bom isso, né? A água muito quente. É gostoso pro nosso sentimento, mas né? não é bom, não. Mas assim, pro corpo, pra pele em si também não é, não. E assim, dos principais cuidados, eu ia te perguntar, quais são os principais cuidados que as pessoas devem ter? Então, aqui você já explicou que é a questão da lavagem correta, né? Shampoo correto. O shampoo correto, a aplicação do condicionador ou da máscara, sempre passar um termoativo, né? O óleo reparador nas pontas. O óleo reparador para alguns casos, né? Vai ajudar. E fugir, eu sou muito a favor de fugir de receita milagrosa. Tá? Então, essa história de ficar misturando comida com creme, maisena. Não, gente. Aquele ketchup, assim, não funciona? Não funciona. Maionese. A maionese não funciona. Tem da maionese eu não vi, mas do ketchup, porque assim, ketchup faz parte da minha rotina. Não então, passa. Às vezes, assim, eu como muito ketchup, mas assim, às vezes dá pra dar uma passadinha no cabelo, não dá? Coca-Cola, tá na moda agora. Eu tenho visto essa semana as meninas fazendo vários vídeos lavando o cabelo com a Coca-Cola. E aí, a ideia é que o cabelo... derrubar o cabelo. Deve ser, né? Deve ser, né? E a ideia é que a Coca limpe muito o fio de cabelo e o cabelo fique mais soltinho. Tá? Nossa, Ana Paula, não funciona. Não funciona. Então, assim, é procurar produto certo mesmo para cada tipo de cabelo, para o seu tipo de cabelo. Detergente. Olha, eu vou falar uma coisa aqui para você. Detergente é melhor do que muito shampoo do mercado. Sério? Sério. Nossa, aí eu falei assim, num sarcasmo. Não tô falando que é para ninguém lavar o cabelo com detergente, porque tem químicos ali que são para lavagem de louça, tá? Mas tem muito produto que a gente está comprando no mercado hoje com tanto contaminante que é melhor usar o detergente. Gente, então antes de comprar qualquer coisa, vamos passar no especialista, né? Sim. Infelizmente, dentro da terapia, primeira turma que eu participei, a gente até hoje mantém contato. Então, que é a nossa ideia, né? Todo mês é pegado 3 produtos, geral, do Brasil inteiro, porque tem pessoas do Brasil inteiro. E esses produtos são mandados para análise química mesmo, para ver se tudo que está falando ali nos componentes tá ali mesmo, se tá tudo ali. Segundo, se tem algum contaminante, né, alguma coisa ali que não era para estar ali e tá ali, e se ele faz mesmo aquilo que ele tá falando. Que ele promete, Isso, né? porque às vezes ele promete 1 milhão de coisas e não faz, né? Então, lógico que eu não conheço todos os produtos, eu vou ter a informação de alguns, né? Mas, assim, a gente já chegou a pegar produtos que tinha formol. A gente já pegou produtos com ácido glioxílico, que esses ativos são de alisamento de cabelo. Então, normalmente, sem falar marca, tem que fugir de produtos que falam assim, desmaia cabelo, derruba fio, alisamento progressivo. Então, quando você tem esses nomes, normalmente eles estão aliados a alguma química que você não espera que ela esteja lá. Entendi. Tá? Todos os produtos que a gente testou até hoje tinham alguma coisinha. Não é uma quantidade grande. Às vezes eu falo assim, eu estou usando, não, é a quantidade pequenininha que está ali. É só para dar uma alinhada no cabelo. Mas qual que é o problema disso a longo prazo? Vamos imaginar que você tem uma dermatite, tá? E aí você está usando um shampoo de mercado convencional. É muito comum isso em homem, tá? E eles usam qualquer shampoo, né? Sim. E aí ele já tem uma dermatite pré-existente ali. Então, ele tem aquela coceira, às vezes tem uma descamação. Sim. E aí ele começa a usar um shampoo que tem formol, por exemplo. A longo prazo, esse shampoo vai aumentar a descamação, vai aumentar a proliferação, vai aumentar a coceira. E aí ele pode até ter outros problemas relativos a isso.
Então, por isso que é importante a gente comprar shampoos mais naturais. Então, fala assim, ó, quanto menos ativos tiver, melhor é. Então, aqueles shampoos que a gente chama de shampoos neutros, na realidade, seriam os melhores mesmo para o cabelo. Para estar usando. Para estar usando. Se eu não sei qual é o tipo de shampoo... Aquele sem sal também. Sem sal, isso. Fundamental. Então, quanto o pH mais balanceado, em torno de 5 seria o ideal. Então, quanto menos ativo tiver, melhor vai ser o produto. Quanto mais coisa ele tiver... Pior vai ser. Pro nosso Porque, cabelo. às vezes, não está escrito ali. Você pode pegar a embalagem de shampoo, você não vai achar falando que tem formaldeído ou qualquer coisa assim. Só que, muitas das vezes, o fabricante coloca lá a fórmula própria. Que são fórmulas patenteadas, né? E aí, você não sabe o que está ali. Dentro daquela formulação, você não sabe. E aí, pode ter qualquer coisa ali dentro. Porque até para pegar o produto e ficar lendo lá, né, Ana Paula? Isso, é com difícil. tanto de tempo que a gente tem de sobra. Isso. E a gente não tem fiscalização no Brasil também. Falta isso. Falta. Não dá para fiscalizar tudo, sabe? Porque isso seria competência da vigilância sanitária. Imagina, como que a vigilância sanitária vai dar conta de tudo isso? Não dá. Não tem como, são muitas coisas, então, né? acaba que a indústria faz um pouco do que ela quer, né? E de erros, assim, quais foram os erros mais comuns que você já pegou para tratamento? Já peguei mais, sem sombra de dúvida, são meninas que fazem descoloração e fazem alisamento junto. Aí, no mesmo dia ou tem Não, fazem às vezes até posteriormente. Mas aí, por que eu chamo de erro? Porque às vezes o cabelo quebra. Ou emborracha, tá? Eu falo que é erro porque tem cabelo que resiste a esse processo e tem cabelo que não resiste, tá? Então, vamos imaginar um cabelo fino, que a pessoa já tem a tendência a ter aquele cabelinho fino. E aí, ela vai lá, faz uma descoloração, passa um tempo, ela vai lá, ou no mesmo dia, ela faz um alisamento. Um botox. Mesmo que a pessoa fale assim, eu estou usando um produto que não tem química. Gente, se ele alisou, alguma coisa ali tem, tá? Então, assim, quais as químicas que a gente tem para poder explicar para você no mercado hoje? A gente tem formol e ácidos, tá? Então, são esses dois mais básicos, assim, das escovas progressivas que a gente fala, né? Sim. O formol, ele age criando uma película em volta do fio. Né? E ele é ruim porque ele é cancerígeno. Então, a longo prazo, você vai ter problemas. Isso mais para o profissional do que para o cliente que recebe, tá? Os ácidos, ele age internamente. Então, ele muda a estrutura do fio internamente. E aí, você vem com a descoloração. Para um cabelo ficar loiro, ele age internamente também. Então, ele vai lá dentro e tira tudo. O loiro, para ficar bem bonito, o loiro que a gente gosta, você tira tudo do cabelo. Toda a gordura, tudo, a queratina, todos os benefícios existentes no fio a gente tira. Então, imagine assim, eu fiz o loiro e depois eu vou lá e faço um alisamento. As duas químicas são químicas que afinam um pouquinho o cabelo, porque sai tudo o que é bom. E aí, eu vou lá e faço uma química após a outra. Automaticamente, esse cabelo tem a tendência a ficar fragilizado. E aí que está o problema. Às vezes, a pessoa já fez várias vezes, retorna a fazer, e aí tem a tendência a emborrachar e a quebrar. Nem todo cabelo vai emborrachar e quebrar. Se uma mulher tem um cabelo mais grosso, por exemplo, já é genético dela mais grosso, ela vai aguentar. Se ela cuidar, o cabelo aguenta. Mas pensando na maior parte da população brasileira, vai quebrar. Que vai quebrar. Eu acho que esse é o pior erro, sabe? Ao meu ver. Entendi. Ai, gente, é muito cuidado mesmo, né? E quais as tendências, né? Você que está sempre estudando, inovando, assim, quais são as tendências atuais em tratamentos e produtos, né? Capilares, assim. A gente está entrando numa época agora de naturalidade. Então, a gente está vendo que quanto mais natural é o produto, melhor são os resultados a longo prazo. Então, essa questão do salão integrativo, o salão que traz a natureza para dentro do espaço, é o que mais está pegando agora, tá? Então, você usar produtos, chás, eu já trabalho com isso há muito tempo, usar chás, argilas, esses tipos de produto são os que vão vir com muita força. Tanto é que a gente não achava produtos brasileiros com essa tecnologia, apesar da gente fornecer a tecnologia para fora, tá? Só que a indústria demorou um pouquinho mais. Hoje a gente vê que as maiores indústrias cosméticas estão muito voltadas para isso. Usar esses castanhas, esses produtos mais naturais mesmo no dia a dia de salão, tá? Então, quanto mais natural for a mulher, mais vai ser a tendência nossa. Então, você está vendo assim, eu brinco muito, que a gente presta atenção. As mulheres estão tirando silicone, as mulheres estão tirando cílios, as mulheres estão tirando as unhas postiças,
tudo tá voltando a ser natural, tá? Então, a tendência no cabelo é a mesma coisa. Não é que a gente vai deixar de fazer, por exemplo, botox, não é que a gente vai deixar de fazer as mechas. Até porque a idade chega, Ana Paula, a gente precisa fazer alguma coisa no cabelo, né? Não dá pra ficar com aquele branco. Eu não acredito que vai mudar muito, só que eu acredito que vai ser mais natural. Não vai ser tão forçado igual era. A tendência nossa nos próximos 5 anos é ver uma mudança muito grande nesse sentido. Principalmente em termos de tratamento. Os cachos mesmo. Nunca foi tão em alta igual é hoje, ter o cabelo cacheado. Né? Sim, E nunca a gente teve tanto produto voltado para a indústria das cacheadas igual hoje, tá? Então, a tendência mesmo, eu acredito no Brasil, e isso é mundial, é ter um cabelo mais natural, com mais volume. Então, um pouco dessa aceitação, eu acho que as progressivas, apesar de eu gostar, eu gosto de fazer e tudo mais, eu acho que as progressivas, com o passar do tempo, elas vão caindo. Elas vão dar uma amenizada. E vai usar quem tem que usar mesmo. Mas eu acho que produtos que só vão alinhar, tirar o volume, eles vão crescer. Sabe, dentro da indústria. Porque é isso que as mulheres querem, que é um cabelo mais volumoso, um cabelo mais natural. Dá uma batidinha só e tá pronta, né? E recomendação de produto. Você tem algum produto específico que você faz a indicação? Sim, eu gosto muito de marcas mais naturais, tá? Tem algumas marcas que eu acho que são melhores do que as outras, tá? Certo. Isso não tem jeito. Eu acho assim, ó, fica muito prático da gente falar sem falar marca, tá? Falar sem falar marca fica simples. Primeiro, passem a olhar os produtos brasileiros com outros olhos, porque a nossa indústria, ela é referência fora daqui. Então, quando a gente pensa em produto brasileiro, ele é feito especialmente para o cabelo da brasileira. Sim. E a tecnologia empregada hoje está melhor, graças a Deus. Então, hoje a gente tem mais ativos dentro do produto brasileiro do que do produto importado. Mas o produto importado ainda tem boa qualidade. Então, a gente... Mas passem a olhar com mais carinho os produtos brasileiros. É só para pensar mesmo nessa questão de que o produto brasileiro, ele é feito para os fios do Brasil. Do Brasil, isso. E os produtos internacionais, eles são mais voltados para cada tipo de cabelo do seu país. Do seu país, Os produtos internacionais são bons, são ótimos. Mas os produtos brasileiros estão colocando muito produto internacional no chinelo. Isso para uso cotidiano. Para alguma coisa está sendo bom, Brasil. Tem produto aí muito bom que as meninas... Eu tenho clientes que só usam marcas de mercado, por exemplo. E tá dando muito certo, tá? Então, assim, vai comprar um produto? Procura primeiro um mais próprio do seu tipo de cabelo. Se eu uso química, um exemplo. Se eu uso química, eu vou precisar de uma máscara mais hidratante. Sim. Né? Se ele tá ressecado, uma hidratação. Se ele tá com muito frizz, por exemplo, uma nutrição. Tá? Certo. Se o meu cabelo tem um excesso de química, eu vou ter que fazer reconstrução. E se ele tem tudo isso? Tudo, então. Usa tudo. Usa tudo. Só que cada coisa de um momento específico, tá? O ideal é que as mulheres tenham em casa um shampoo, uma máscara de acordo com o tipo de cabelo. Então, o shampoo e a máscara, essencial, tá? Fundamental. O protetor térmico e o óleo reparador de pontas. Sim. Esses itens, esses 4, tem que ser primordial. A questão toda é achar o shampoo certo, porque eu vejo o pessoal erra muito nisso, fica trocando, sem necessidade. Sim. Então, achar o shampoo certo para o seu tipo de cabelo e usar as máscaras de acordo com a necessidade que você tiver naquele momento. Tá? Sim. Se precisar usar as 3, uma cada dia vai usar, que é o famoso cronograma. Se não precisar, vai ser só um tipo de máscara. Às vezes tem mulheres que durante algum período ela vai ter que usar as 3. Depois ela vai ter que usar um só, para manter. Aí já vai melhorar, né? E vai dar tudo certo. E a gente falando de tratamento, você que gosta de coisas naturais, existe algum tratamento natural, assim, algum tratamento caseiro? Existe? Que funciona. Funciona, vou explicar. Vamos falar assim, para quem tem muita coceira no couro cabeludo, para quem tem um couro mais sensibilizado, a babosa, por exemplo. Lá da vovozinha, né? Nossa, passar a babosa no cabelo e ficar... A babosa, gente, ela é cicatrizante por natureza, ela é fungicida por natureza e ela é natural. Então, é uma coisa que você pode passar, não é para ficar o resto do dia. Passa ali no cabelo, com o cabelo lavado, deixa uns 10, 15 minutos e enxágua, tá? Passa aquela seiva ali e pronto, é só isso, tá? Uma coisa natural que as pessoas podem usar, que eu ensino para todo mundo. Óleo. Vamos sair da parte dos produtos. Qual óleo, das plantas. Paula? Vamos ser específicas. Então, óleo de abacate, óleo de semente de uva,
tá? São os óleos mais naturais que a gente tem e eles têm as ações que vão ajudar muito. Então, de coco, não? De coco, não. Não é todo o cabelo que vai ser aceito o óleo de coco, porque ele tem uma espessura muito densa. Então, a longo prazo, esse óleo vai fazer com que o cabelo fique com menos aceitação de produtos para ensinar mais fácil, tá? O ideal seria mesmo o óleo de abacate ou o óleo de semente de uva, mas não é aquele da farmácia, não, tá? É aquele óleo que a gente compra em casa de produtos naturais. Eles vão vir para o cliente final como se fosse azeite. Sabe? Você tem umas embalagens, tipo embalagem de azeite. Esse é mais fácil da gente achar, tá? E aí, como que eu vou usar esse óleo no meu dia a dia? Eu vou pegar com o cabelo sujo, no dia que eu for lavar o cabelo, vou aplicar no meu cabelo o óleo, vou colocando na mão e vou passando. Só nas pontas? Meio e pontas. Depois, eu posso até passar um pouquinho nessa parte superior. Não muito, mas a quantidade tem que ser generosa de óleo, não pode ser pouco, tá? E aí, eu passo, penteio, se eu quiser, massageio bastante, prendo, deixo agir ali em torno de 40 minutos até 3 horas, tá? De 40 no máximo, 3 horas. 3 horas. Então, outra coisa, tem muita gente que fala, posso dormir? Eu não aconselho, tá? Se você tiver algum problema no couro cabeludo que você não saiba, esse óleo pode prejudicar ainda mais. E até mesmo a roupa de cama, né, Ana Paula? Eu não gosto muito, não. Então, assim, passa, deixa agir o tempo que tem que agir e depois você vai lá e enxágua e faz a sua lavagem normalmente. Esse óleo, o que ele vai fazer no cabelo? Ele vai aumentar a nutrição do seu fio, vai reduzir o frizz do cabelo. Então, são tratamentos naturais que você pode fazer aí, a princípio, uma vez por semana e depois espaçar, 15 em 15 dias, depois uma vez no mês. Ai, que legal. Então, são coisas simples mesmo que a gente consegue fazer dentro de casa, né? E você pode compartilhar com a gente alguma história, assim, de alguma cliente que chegou com o cabelo assim e saiu daquele jeito? Já, eu tive um caso que a menina tinha feito na casa dela uma descoloração. Esse foi bem grave. E aí, caiu bastante cabelo no momento da descoloração na casa dela. O pessoal é danado, né? E aí, caiu uma parte, a outra parte ficou e foi tenso, sabe? E ela gostava muito do cabelo comprido. Sempre teve um cabelo comprido. Só que como ela inventou que ela queria fazer essa descoloração... Em casa. Em casa, não façam isso em casa, gente, crianças. Ela contou pra mim que ela passou o produto no cabelo dela todo, colocou uma touquinha e foi lavar a roupa. E ficou lá no sol. E aí, no sol, pra ajudar. Pra ajudar. E aí, ela falou que ela começou a ver uma fumacinha sair do cabelo dela. E aí, ela foi lavar o cabelo no tanque ali. Conforme ela foi lavando, foi caindo o cabelo. Porque deu um corte químico, não teve o que fazer, né? E aí, quando ela chegou no salão, ela tinha passado um creme no cabelo e falou assim, meu cabelo tá caindo, viu o que você pode fazer, não sei o quê. Quando eu fui ver, o cabelo tinha estado o corte químico. E eu tentei de tudo, assim, possível que tinha dentro do salão, pra, depois que o corte químico, ele inicia, é difícil você cessar ele. Às vezes, você consegue controlar um pouco, mas é difícil cessar. E aí, eu consegui controlar, mas eu vi que uma grande parte do cabelo estava perdida. E aí, eu falei para ela, olha, o ideal é que a gente corte esse cabelo curto. Nossa, ela chorou. Aí, ela pegou, chorou que não queria, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que ela topou. A gente tirou o máximo que a gente conseguiu ali. Eu deixei não tão curto, mas ficou um Chanel, assim. E aí, a hora que a gente finalizou o cabelo dela no Chanel e deixou ele todo arrumadinho, ela olhou e falou assim, nossa, mas eu fiquei melhor agora do que eu estava antes. Então, esse caso mexeu muito comigo, porque ela não queria aquilo ali. Não era o que ela buscava. A cor também não ficou do jeito que ela esperava, porque no dia eu só consegui tonalizar aquele cabelo, não consegui nem mudar a cor. Mas ela se sentiu melhor com o que foi feito do que com o que ela queria. E aí, essa menina, ela tratou o cabelo comigo mais de anos depois. Por quê? O cabelo ficou sensibilizado, o que sobrou ficou sensibilizado. E ela foi muito certinha, ela fez tudo certinho que ela tinha que fazer. Hoje ela tem um cabelo super comprido, sabe? Mas ela cuidou da forma correta. Então, esse caso me marcou bastante, porque eu falo que foi, acho que o pior que eu já peguei de corte químico foi o dela. Nossa, gente do céu. E assim, como que você vê o futuro na terapia capilar, né? Já que tem muitos avanços, né? O que você espera para esses próximos anos, além da naturalidade? Eu acho que a terapia vai transformar, assim como a gente cuida do cabelo no geral. Desde o cabelo infantil ao cabelo masculino, no geral, vai transformar. Porque ela vai trazer para o nosso dia a dia mesmo, para a nossa casa, uma realidade que a gente não está acostumado, que a gente vai entender aquilo que a gente estava falando. Que são os cuidados diários, básicos. Então, vai trazer essa naturalidade de cuidado básico, ela vai transformar o dia a dia no salão. Não existe, ao meu ver, um salão que vá funcionar sem terapia capilar no futuro.
Não tem. Então, eu acho que, mesmo que seja de pouquinho, as pessoas vão ter que entrar. Vai estar implantando. Vai ter que implantar. Isso, né? Às vezes, a pessoa não vai ser uma terapeuta capilar, mas ela vai ser uma cabeleireira que ela entende mais de couro cabeludo. E, automaticamente, ela entendendo um pouquinho mais sobre o couro cabeludo, muitos erros não vão ser cometidos. Então, aquela história de cabelo que cai no salão, cabelo que se derruba no salão, ou posteriormente, eu acredito que isso não vai ter mais. Porque a terapia capilar, ela vai trazer isso pro salão. E a tendência é, cada vez mais, o salão ser integrativo, que a gente chama. Sim, isso é muito importante, né? Porque daí a gente tem muito mais segurança na hora de procurar um salão, né? Sim. E você, a gente sabe que você mesmo contou, e quem te conhece sabe disso, que você é uma pessoa que gosta sempre de estar estudando, de estar inovando. Você dá, né, altas dicas para quem te segue. E, assim, para as pessoas que querem estar trabalhando, porque acho que você não vê isso como uma concorrência, né, Ana Paula? Você vê isso como alguém que está aliando a você para fazer a coisa certa, né? Qual a dica que você dá para quem gosta e que tem vontade de seguir essa carreira de terapeuta capilar? Eu acho que todo profissional, indiferente se ele quer trabalhar com a terapia ou não, ele tinha que conhecer a terapia capilar. Nem que seja de um curso básico a um curso mais avançado, tá? Eu acho que quando as minhas colegas ligam para mim ou pedem alguma... já se tornou comum no meu dia a dia, às vezes o pessoal liga para mim, Ana, eu tô com um cliente com essa situação. Você tem uma indicação para mim? Então, eu dou, não recuso informação de jeito nenhum. E eu acho que a tendência agora é que todo mundo vire essa chave de transformação. Eu acho que a terapia vai transformar os salões, sabe? Eu já tô vendo salões masculinos aqui em Cambuí que os meninos estão trabalhando com terapia. Olha que legal. Esses dias eu vi um vídeo de um cabeleireiro aqui, de um barbeiro, usando argila na barba. Tá? E eu fiquei assim, falei, gente, é por aí que a gente tem que trabalhar, sabe? Porque você tá trazendo uma coisa totalmente natural para um tratamento. Inovador, que não era para ser inovadora, não era pra ser, né? Porque é antiguíssimo, tá? Não era para ser inovadora. Se a gente for procurar sobre a terapia capilar, ela remete lá à Idade Média, tá? Cleópatra foi uma das primeiras... Cleópatra foi uma das primeiras mulheres a usar coisas naturais para mudar a estrutura dela, do cabelo dela, tá? Então, a gente vê que é muito, muito antigo. Sim. Então, é só uma coisa que está sendo descoberta. Eu acho que a tendência agora é dos colegas aí estudar nesse sentido, seja mais aprofundamento ou seja mais natural. Mas a tendência dos salões é virar essa chave. Ai, tenho tomara, certeza. né? Tomara que isso chegue. E para quem está aqui nos assistindo, né, que quiser encontrar mais informações sobre como o seu trabalho, como eu já te disse, muita gente já te conhece, muita gente já te segue, porque você dá essas dicas diárias, né? Para quem ainda não te segue, para quem ainda não te acompanha, qual é o perfil que você pode passar para o pessoal para estar vendo o seu dia a dia e todos esses cuidados? O meu perfil é @AnaPaulaTerapeuta Capilar. No Instagram. No Instagram, tá? Aí no Facebook também é a mesma coisa, tá? E não tenho TikTok por enquanto. Mas você gosta de ver os vídeos do TikTok, né, Paula? Então vai ficar o @ aqui embaixo, né? E uma mensagem, assim, que você queira passar para quem está aqui nos acompanhando, que você acha que seja de grande valia na vida da pessoa. Ó, eu acho assim, toda mulher, todo homem, ele tem que pensar qual cabelo ele quer daqui 7 anos, que é o ciclo capilar. Então, se eu quero um cabelo bom daqui 7 anos, eu tenho que começar agora. Então, os primeiros passos que eu puder dar, eu tenho que dar agora. Se eu der agora os primeiros passos, lá na frente, eu vou colher um cabelo melhor, eu vou ter um fio melhor, mais saudável. Tem que começar, gente, com o que eu tenho, com o dinheiro que eu tenho, da forma que eu posso. Eu só tenho que começar. Essa é a parte principal, né? Você isso. Começar e dar continuidade, né, Ana Paula? Porque não adianta a gente começar também parar no meio do caminho. Não, é mudança de vida. Eu falo que trabalhar com a terapia e passar a terapia para o cliente, ele entender do cabelo dele, é mudança de vida. Uma vez que você entendeu do seu cabelo, você nunca mais vai fazer diferente. Você não vai querer fazer diferente, né? Porque quando você começa... É tudo na vida. Quando você começa a fazer, às vezes é um sacrifício, mas assim, você vai... Continua. E você vê que tá dando um retorno, que você tá vendo um resultado,
Aí já vira hábito, né? Isso, vira hábito, Começa a virar hábito isso, já na vida da gente. Eu acho que todo mundo tem que começar. É só isso. Entender e começar. O resto dá tudo certo. Sim, e também seguindo o perfil da Ana Paula, que, vamos lá, vamos passar de novo, Ana Paula. É @Ana Paula Terapeuta Capilar. @Ana Paula Terapeuta Capilar. Lá você vai ter muitas dicas, informações e o dia a dia, né, Sim, Ana Paula? Eu gosto de mostrar muito o dia a dia do salão, coisas que acontecem, pessoas que vêm ali e autoriza a gente filmar. Porque nem todo mundo autoriza, gente, não tem jeito. Tem gente que fica um pouco de vergonha. Mas quando autoriza, eu gosto de mostrar, porque são cabelos do dia a dia, são cabelos do dia a dia do salão. Então, eu gosto de dar dica. São vidas reais, São vidas reais. Uhum. Eu gosto de dar dica de finalização, de como vai cuidar. Adoro passar essas informações. Ai, que delícia, Ana Paula. Por mim, eu ficaria aqui conversando, porque assunto a gente tem, né? Tem muita coisa, mas aí as pessoas também vão estar te acompanhando, eu já estou te acompanhando, e assim a gente vai estar sabendo muito mais. Eu queria agradecer demais, eu queria agradecer imensamente por esse quadro, que eu tenho certeza que vai mudar muitos cabelos por aí, e que muita gente também vai até você para estar pegando essas dicas, para estar passando, fazendo uma terapia para que a gente consiga levar essa naturalidade também para muitos lugares, né, Ana Paula? Eu que agradeço muito a possibilidade de falar um pouquinho mais do meu trabalho, de falar do que eu amo mesmo, do que eu gosto, né? Foi uma experiência muito boa e o que eu puder ajudar, tô sempre aqui. Com certeza você vai voltar para falar muito mais e também para trazer histórias reais aqui. Gente, muito obrigada. A gente que agradece você que ficou aí até agora, né, nos acompanhando. Para você que não assistiu desde o começo, é só voltar, vai ficar gravado aqui esse programa. Então, assim, você tem a chance de estar assistindo e pegando todas essas dicas que são muito importantes. E para você que está nos acompanhando e que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e fique por dentro de tudo que a gente traz aqui para vocês. Para você que é de outra cidade, quer estar contando um pouquinho da sua história, é só mandar uma mensaginha para a gente lá no nosso Instagram, Rádio Viva 98.9, que a Jamile vai estar te atendendo e nós vamos estar selecionando os nossos próximos episódios por aqui. Muito obrigada, gente. Uma boa noite e até a próxima. Até.